Olá, amigas e amigos, boa tarde a mais uma das nossas conversações. Hoje vamos receber o Eduardo Moreira aqui para fazer uma conversa. É um prazer, uma honra muito grande recebê-lo aqui, Eduardo. Estamos muito felizes com a sua presença. Tudo bom? Prazer é todo meu, cara. Muito obrigado. Caio, Regina, Zé Márcio e vamos papear. Legal, muito bom. Essa live é uma parceria entre o canal Conversações Filosóficas e o canal Conversar, e é um prazer também receber o público aí dos dois canais. Fiquem à vontade aí para participarem também da live. Regina Lima e José Márcio Rego aqui conosco para entrevistar o Eduardo Moreira. Zé Márcio falou que queria começar com uma pergunta, Zé Márcio. Isso, obrigado, Caio, obrigado, Regina. Deixa eu só perguntar uma coisa. Tá dando eco só para mim ou tá dando eco para vocês? Eu estou tranquilo. Aqui está tranquilo também. Eu acho que é o teu computador. Tá com eco. Mas viu... Tá bom. Diga, Zé Márcio. Vamos Eduardo, esperar. É uma honra para nós aqui. Eu quero registrar, você é uma das grandes surpresas da cultura, do empreendedorismo. Você é um empresário e uma surpresa da política. Então, eu falei para o Caio que eu queria fazer a primeira intervenção, e já registrando o seguinte: você tem um potencial enorme. Eu acho que você deveria visualizar o teu ingresso formalmente na política, se candidatando a algum cargo aí, senador, deputado federal, ou até mesmo presidência da República. Evidentemente não para 2026, não é? Mas eu queria que você olhasse com carinho essa possibilidade. Você é uma grande revelação para a sociedade brasileira, um enorme potencial, uma inteligência ímpar. Eu estou muito contente de você estar aqui nos nossos canais. Então, é esse primeiro registro que eu queria fazer, Eduardo. Bem, vamos lá. Você sabe que isso é uma questão que aparece muito para mim, né? E aparece dos dois lados. É muito curioso quando, enfim, você começa a fazer alguma coisa que acaba tendo uma exposição grande. Você tem, assim, comentários diametralmente opostos, mas com a mesma ênfase, né? Com a mesma convicção. Então, só para dar um exemplo, quando eu comecei a ensinar educação financeira e me assumi como progressista, as pessoas falavam o seguinte: o Eduardo é um idiota, né? Porque o cara vai querer vender curso de finanças e investimentos para o pessoal de esquerda. O pessoal não está nem aí para esse negócio. E o motivo, eu já falei várias vezes que eu fazia isso, era o seguinte: a gente vive num sistema onde essa questão dos bancos, das taxas, das tarifas, do dinheiro emprestado, dos juros, isso é uma questão para todo mundo. Todo mundo tem que conviver com isso dentro do nosso modelo. E a verdade é que os bancos deitam e rolam em cima disso, né? E todos os cursos que tinham oferecidos eram cursos querendo ensinar as pessoas a ficar rico. E eu falei, não, vou fazer um curso para ensinar o que é o modelo, e vou falar até que não existe nenhuma maneira de ficar rico, todas são golpes. Aí todo mundo fala assim: o Eduardo é um cara absolutamente estúpido de fazer isso, porque ele não vai conseguir vender um curso. Aí o negócio deu super certo. Aí as mesmas pessoas falam assim: o Eduardo é um oportunista, porque ele encontrou um mercado que ninguém estava atuando na esquerda e resolveu fazer. Então, você vê, é o mesmo curso, é a mesma coisa. Antes era estúpido, depois virou oportunista, né? Quando o negócio passou a ficar grande. E nessa história da política tem uma coisa parecida, né? A mesma turma que às vezes chega e fala assim, tipo, o Eduardo tinha que ir para a política, não sei o quê. Aí rola um boato que eu estou indo para a política. Eu vou até falar para vocês um negócio de bastidores que eu estou sabendo agora. Aí, quando rola o boato que eu estou indo para a política, essa mesma turma começa a jogar um monte de notícias. Mas o Eduardo, ele falou lá atrás que a Dilma isso, que a Dilma aquilo, começa a me atacar. Eu falo assim, pô, mas, cara, você é a favor ou contra essa história? E a verdade é a seguinte: quando eu era mais novo, eu sempre fui um cara muito assim, agitado, né? E querendo me meter em tudo que é assunto, conversa, testar, aprender, fazer. E sempre tive essa característica de
de me meter na frente onde os outros não tinham muita disposição. Então, acabei desenvolvendo um papel de liderança em várias questões aí ao longo da minha vida. E tinha um desejo de ser político, quando eu era mais novo. Então, eu falava para os meus amigos, né? Eu estou falando disso em ensino fundamental, comecinho do médio. Eu falava que eu queria ser prefeito do Rio de Janeiro. Quando eles me encontram, eles falam, pô, você falava que você queria ser prefeito do Rio de Janeiro? Mas era mentira, que eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser presidente da República. Então, eu falava, se eu falar isso, eu tenho vergonha de falar. Então, eu falava que eu queria ser candidato a prefeito. E cresci, realmente, com essa vontade. Só que aí, quando a chance apareceu, e apareceu no sentido seguinte, eu ganhei uma exposição grande ali na reforma da Previdência, naquela discussão, passei a ter um número de seguidores muito grande, a gente lançou aquele movimento Somos 70%, que ficou uma coisa enorme ali durante o Bolsonaro, e ali eu acho que para um cargo, por exemplo, legislativo, deputado federal, eu acho que eu conseguiria me eleger, tá? E recebi convites para disputar prefeitura de São Paulo, recebi convites para disputar, e até outro dia, enfim, ele falou publicamente desse convite, então eu posso até falar quem foi, né? O PDT me chamou para concorrer à prefeitura de São Paulo, recebi convite para disputar o governo de São Paulo, já recebi convite, e falei outro dia publicamente, para disputar a presidência da República. Aliás, recebi 2, um deles, que é o que eu posso falar, foi o que quando eu declinei assim, me senti super honrado, agradeci, tivemos ótimas conversas, mas eu falei, cara, não quero. Foi do mesmo partido que quando eu declinei, chamou o Pablo Marçal, foi do PROS, né, que chamou o Pablo Marçal depois. Porque eu não queria fazer exatamente o que ele fez. Eu falei, cara, eu vou chegar, eu posso entrar, é um super negócio para mim, porque eu vou entrar, vai ter verba de partido, eu vou ficar super conhecido, depois eu pego esse negócio e vou ganhar dinheiro em cima disso. Mas eu não quero fazer isso, porque eu acho que eu vou estar sendo leviano com as pessoas que vão acreditar que, eu quero aquilo que eu tenho chance, né? Se um dia eu fosse fazer, é uma coisa que eu queria fazer, se eu achasse que tinha chance e tudo. Declinei e tive conversas assim preliminares também para Senado. Só que o que aconteceu? No meio dessa história toda, desse Eduardo que tinha uma vontade muito grande de ir para a política, surgiu o ICL. E o ICL, ele conseguiu assim, despontar como uma possibilidade de promover uma mudança do tamanho que eu sempre tive a ambição de poder promover. Porque eu acho o seguinte, né? Uma vez conversando com o Oded Gragel, que é um dos caras que eu admiro muito, ele falou o seguinte, teve uma vez que eu estava conversando com o Roberto Marinho e falei o seguinte, cara, todo mundo está ligado na tua televisão. Você tem 90% do Brasil assistindo. Você sabia que se você quisesse, você podia mudar o país, mudar a forma de pensar do país, né? E ele achou aquilo que ele estava falando assim tão forte, né? E é realmente tão forte. Ele disse que o Roberto Marinho desconversou por outro assunto, deu a mínima porque ele falou. Mas aquilo ficou na minha cabeça quando o Oded falou. Eu falei, cara, por que a gente não faz uma Globo progressista? Porque eu acho que isso pode até ser mais poderoso do que um cargo, né? Mesmo um cargo de senador, de etc. Isso é uma coisa que fica, né? Esses cargos vêm, vão, não sei o quê, mas isso é uma coisa que fica um legado, que enquanto você não muda a versão da história de mundo que chega para as pessoas não vão mudar a opinião delas sobre o mundo. Não vão mudar. Então, às vezes a gente fica revoltado que uma pessoa é a favor ou contra uma coisa, mas a gente não sabe tudo que essa pessoa foi exposta de informação, e quando eu digo informação, não é só informação da televisão, dos pais, dos professores, dos livros, das novelas, dos cursos, de tudo, para o cara ter aquela opinião. Então eu falei, essa disputa que eu vou querer fazer. E o negócio ficou muito grande. Então hoje, assim, o meu objetivo é construir uma Globo, e eu diria até humanista. Por que humanista? Porque humanista, ela abraça ainda mais do que só progressista. Né? Edu... E não é por vergonha de falar que é progressista, porque, pelo contrário, eu sou um cara, hoje em dia, assumidamente radical de esquerda, entendeu? Mas eu acho que o espaço tinha que ser humanista. Não, e você está tendo a sorte
porque o mundo agora é digital, né? Então, isso que você está falando não é sonho de grandeza, não é possível, dado o teu talento, a tua competência e a tua inteligência, e também pelos meios digitais, né? Você vê, enquanto você falava, eu estava pensando no TV Casé, Casé, né? TV Casé, aquele menino que cobriu a Copa do Mundo, né? Via internet. Então, eu acho que você tem condições de fazer isso, sim. Aliás, já está fazendo, né? Me faz lembrar um pouco, em outros tempos, outra época, Roberto Simonsen, né? Que criou a Escola de Sociologia e Política, né? É também de origem empresarial e um intelectual, e um cara que deixou um legado, né? Um dos intérpretes do Brasil, Roberto Cochrane Simonsen, né? Fica aqui a homenagem também ao Roberto Simonsen. Né? Eu me sinto super honrado por essa comparação, e só para ficar uma coisa que eu acho que você vai gostar de saber, a gente lançou esse ano o nosso primeiro curso de pós-graduação. E foi exatamente com a FESP. E foi com a FESP. Isso. Né? Isso. E já a gente tem, na primeira turma, 4.000 pessoas inscritas. Né? Maravilha. E uma pós-graduação com Marilena Chauí, Ladislau Dalbor, Muniz Sodré, com Renato Giannini, e que vai custar para as pessoas que já eram do ICL, para as outras é pouca coisa mais caro, mas que vai custar R$350 por mês, com todo o material didático, com todos os livros, com todas as atividades incluídas. Não existe, nem no Brasil, nem no mundo, um negócio que nem esse. Né? Então, essa que é a nossa ideia, é quebrar paradigma. Lembrando o Schumpeter, né? O Schumpeter falava da creative destruction, né? Ou seja, a destruição construtiva. Criadora, é isso aí. Então, você pegar essas estruturas de mídia, de educação e etc., que são, me perdoem a usar essa palavra, mas esse ranço que faz a gente não conseguir sair do lugar, e falar o seguinte, não, eu vou quebrar essas estruturas mesmo, e vou surgir com uma coisa nova que não dá para competir, para a gente poder brigar esse Davi contra Golias, entendeu? Mas, Eduardo, um último alerta aqui, que você sabe mais do que ninguém, desculpa, Caio, desculpa, Regina, é a minha última pergunta inicial. 2026, eu quero vida longa para o Lula, que o Lula viva 110 anos, né? Mas se porventura ter o efeito Biden no Lula, a direita está sem um candidato forte. Tem esse menino, Nicolas Ferreira, mas ele não tem idade. A legislação não permite, né? Eu acho que você não devia descartar, você vai ser tentado, não é? Você não devia descartar a hipótese de 2026. Desculpa falar isso, mas é o óbvio lulante, mas é bom, às vezes, ulular o óbvio, né? Zé Mário já está te lançando a candidata. Tô sim. Me sinto honrado aí pelas Eduardo. palavras. E o negócio do Nicolas, só falando, eu acho que o Nicolas, independente da idade, eu acho que assim, essa extrema-direita, ela precisa ter um candidato viável nessa extrema-direita, ele precisa ter a bênção da galera muito rica do Brasil. Ainda precisa. E eu acho que o Nicolas não teria nunca, porque ele é um garoto muito negócio de youtuber, imprevisível, etc. E você pega, por exemplo, mas o Bolsonaro, previsibilidade total. A turma conhecia o Bolsonaro há 30 anos. O Bolsonaro sempre falou as mesmas coisas, sempre, todo mundo sabe os podres do Bolsonaro, as articulações dele. Então, o Bolsonaro era um cara, politicamente falando, um cara que era conhecido. O Tarcísio é um cara que está ganhando essa confiança da galera rica e está comprando também essa confiança, com o negócio de Sabesp, etc. Eu acho que o Nicolas não teria essa bênção, essa permissão, né, dos oligarcas brasileiros para poder assumir esse papel. Deixa eu fazer um último registro. Eu sou um bom olheiro, viu? O atual presidente do Banco Central é um menino que foi meu aluno, e eu previ, na primeira semana que eu conheci, eu falei, Galipo, você ainda vai ser presidente do BNDES, eu só errei o banco, né? Ele foi para o Banco Central. Você ainda vai ser presidente ou do BNDES ou do Banco do Brasil. Pode perguntar para ele. Na primeira semana que eu conheci, eu sou bom olheiro, viu? Desculpa, Regina, faça a sua pergunta. Meu grande amigo Galípolo, aproveito para deixar um abraço para ele. Grande Galípolo, inteligentíssimo. Não, vai lá, Regina. Essa questão do ICL.
Não está na hora do ICL conseguir uma concessão, Eduardo, para estar na TV aberta? Vamos lá, mesma coisa assim do que eu pensava e do que os caminhos que eu fui seguindo foram me fazendo pensar, né? Que a experiência, mais o estudo, mais as tentativas e erros. O que eu me pergunto hoje é o seguinte: como será que é que eu falo que eu quero ser a Globo, né? Eu estou falando do campo progressista, humanista. Mas a pergunta é: o que é uma Globo daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Porque a Globo daqui a 5 anos não necessariamente é a Globo de 5 anos atrás. O Zé Márcio estava contando agora o caso, você também, do Cazé, etc., do Casemiro, né, que fez aquele canal. Então, o que eu pensava no começo? Não, vamos crescer com o ICL, vamos comprar uma concessão, ou disputar, ou fazer uma fusão com alguma TV que esteja pequena, e tivemos também conversa com algumas TVs. E agora o problema da TV é o seguinte: a turma está toda quebrada, mas agora a turma vai ficar braba comigo também pra caramba. Parece, sabe o quê? Eu sou carioca, então eu só conheço do Rio de Janeiro, mas acho que no Brasil, em quase todos os estados tem. Aquela aristocracia falida que tem na maioria dos estados. O cara acha que é importante, que tem uma fortuna, que vale não sei o quê, mas não tem mais onde cair morto. Mas só porque o cara carrega um sobrenome muito, muito grande assim, né? No Rio de Janeiro tinha um monte de gente que era assim, né? E o que acontece? Quando você pega essas televisões, o cara não tem onde cair morto, o cara tem uma dívida enorme, o cara deve dinheiro para tudo que é lugar, mas o cara acha que o canal dele vale 150 milhões de reais. O cara acha que o canal... E não vale R$1 milhão, entendeu? Porque o negócio realmente está quebrado, essas estruturas. E aí eu ficava nesse impasse, vendo como é que eu vou fazer. Falei, não, deixa eu ver na TV a cabo aqui, se eu coloco na TV a cabo. Aí o que começou a acontecer? A gente começou a crescer, o conteúdo começou a ficar muito bom, e a gente começou a ficar com ali nomes que são nomes de muito prestígio. Então, a Heloísa Vilela, o Chico Pinheiro, a Cristina Serra. Independente, algumas pessoas gostam de um, outras gostam de outro, mas são nomes muito conhecidos e que têm prestígio no jornalismo. E aí o que acontece? Começaram alguns canais de TV e algumas rádios a falar o seguinte: poxa, a gente pode transmitir o seu canal? E aí eu falei, pode, e de graça. Pode transmitir de graça, porque o que acontece? Eu não tenho propaganda. Essa é a grande revolução do ICL. Eu não tenho propaganda, eu não monetizo meus vídeos no YouTube, nada. Tudo é bancado pelos alunos dos cursos, né? E aí o que acontece? Quando eles olharam e falaram, pô, isso é maravilhoso, porque eu tenho como mostrar um jornal aqui com o Chico Pinheiro, com a Heloísa Vilela, com o Cristina Serra, sem gastar um centavo, entendeu? E ter um negócio que vai ser super grande. Eles começaram a passar e começaram a ter uma audiência muito grande, a maior das redes deles, né? E aí a gente, em vez de perder a audiência, que alguns falam, pô, mas Eduardo, você vai deixar ele passar, você vai perder a audiência. Eu só ganhei a audiência desde que eu deixei as pessoas passarem. E hoje, de manhã, a gente bate Globo News, a gente bate CNN, a gente bate a Band News, bate todo mundo. De tarde não bate, mas de manhã bate, né? Esses canais todos. E cada vez mais canais têm vindo nos pedindo. E aí eu lembro o seguinte, como é que era lá no começo, quando surgiu o rádio, né? Que essa confusão toda começa com o rádio. O modelo de negócios do rádio era vender os dois aparelhos, o aparelho que transmitia e o aparelho que recebia. E quem fazia isso era a Radio Corporation of America, a RCA, né? Que fazia esses rádios. Então, nesse modelo de transmissão, os rádios tinham ali um alcance pequeno, de alguns quarteirões, no máximo de uns bairros, assim, né? E não tinha muita propaganda, porque ninguém ia pagar muita coisa para o pessoal que já conhecia ele, o pessoal ali do quarteirão e não sei o quê. Aí, o que os caras perceberam? Os caras perceberam que se eles fossem donos da audiência e consolidassem todas essas rádios, eles iam poder vender essa propaganda para todo mundo. Aí você tem uma ultra consolidação e nos Estados Unidos você passa a ter a National Broadcast Corporation, a NBC, né? E você continua com a RCA, que depois é incorporada por uma delas. Você passa a ter a ABC, né?
e você passa a ter como é que é? Aquela CBS, que é a Columbia Broadcast System, né? Então, ou seja, televisões, você passa a ter 3 só. E a propaganda passa a ser a máquina que impulsiona tudo isso. O que a gente resolveu fazer? A gente falou o seguinte, vamos voltar lá para trás, que é o seguinte, a gente não vai viver de propaganda, e aí a gente pode concentrar totalmente no conteúdo, e eu dou para as pessoas esse conteúdo e deixo elas fazerem as propagandas delas. Entendeu? E aí o que acontece? E, obviamente, eu vou ficar cada vez mais conhecido, as pessoas vão conhecer nossos cursos. Quando as pessoas entrarem nos nossos cursos, elas permitem que a gente dê mais bolsas e permitem que mais pessoas saibam que a gente existe, porque elas vão falar com os amigos, etc. E assim a gente vem crescendo, sem propaganda, Edu, e quebrando o modelo de publicidade. Fazer uma pergunta oportunista. Se o Caio quiser reproduzir no canal dele alguma reflexão feita no ICL, ele pode fazer gratuitamente? Se eu e a Regina quisermos fazer a gente nunca negou nenhuma. É óbvio que a gente sempre autoriza, porque pode chegar, como, enfim, as pessoas fazem, né? Uma pessoa mal intencionada e usar o negócio exatamente para fazer um corte, Então, mas a gente pedindo autorização nunca previamente, ok. Total. Agora, Eduardo... Tem vários canais que retransmitem. Tem 2 pontos que eu queria te perguntar, porque, primeiro, por mais que a cobertura de sinal de internet no Brasil tenha melhorado absurdamente nos últimos 10 anos, a gente sabe que tem 2 pontos aí, né? O aparelho em si, que nem todo mundo tem um aparelho que roda super bem e tal, né? A gente tem ainda uma população muito pobre no país, etc, etc. Por mais que as operadoras também de telefonia tenham facilitado uma série de coisas aí, esse é um ponto. Outro ponto, o sinal de internet. E outra questão não é, então, cada vez mais fundamental que a gente regule as redes sociais? Porque, já que não estamos na concessão pública, né? Tudo bem, parabólica não existe mais, mas né, a parabólica chegava no Brasil inteiro. Você ia lá para Manaus, o Caio, né? Você ia numa tribo indígena, se o cara tivesse ali uma parabólica, ele ia ter acesso aos canais. Né? Tem a Starlink. Junto com a sua pergunta, outro problema. Colocar também essa questão aí para pensar, né? O domínio pelo satélite do globo todo através das antenas de Starlink. Se bem que os chineses agora anunciaram um sinal de satélite que é muito mais rápido e com uma cobertura maior, aí é outra guerra que nós podemos entrar nesse tema também, né, Eduardo? Mas só para fechar nesse aspecto da comunicação em si, né? Então, primeiro, o sinal, aí está na mão do Musk, está na mão dos chineses, e a regulação das redes, ficar na mão do Google, com o YouTube, né? E assim por diante. Você tem total razão, Regina, porque vamos lá, a gente está chegando num ponto onde em determinados... E isso é uma guerra, cada um fala uma coisa diferente, né? Mas, assim, eu não tenho a menor dúvida que em determinados temas, recortes ou horários, você tem mais audiência na internet do que na televisão, hoje em dia, né? Então, você pensa o seguinte, poxa, por que a televisão tem tantos freios e a internet não tem nenhum? Né? A gente está falando da concessão só, mas eu vou fazer a provocação ao contrário, porque às vezes é a maneira que você tem para fazer as pessoas acordarem. Então, a outra coisa é a gente chegar para as pessoas, acho que para as pessoas, para cair a ficha, falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, tira geral o freio da televisão. Então, por que aquilo que não pode passar filme... Eu estou falando o seguinte, eu paro as frases no meio, porque senão as pessoas depois fazem corte, né, do negócio. Então, a provocação é a seguinte, por que não pode passar, sei lá, um filme pornô às 2h? Por que não pode aparecer um cara cortando a cabeça do outro no horário nobre? A resposta é óbvia, todos nós sabemos por que não pode. Porque, tem um monte de gente assistindo essas coisas, isso forma opinião, tem um monte de pessoas que não têm ainda não estão formadas ainda como pessoas para poderem avaliar de uma maneira segura alguns tipos de informações. Então, você tem ali alguns tipos de freios, você tem classificações, você tem vários tipos de controles ali na história. Na internet, você não tem nenhum.
A verdade é que na internet você não tem nenhum. Então você chega, por exemplo, a questão que a gente depois pode entrar mais a fundo, mas eu quero só dar uma pincelada para pegar, das apostas. Assim, pode tudo. A verdade é que pode tudo no negócio de apostas. Ao ponto do seguinte, todas as casas de apostas, elas dão um bônus para a pessoa entrar. Gente, é proibido desde dezembro de 2023, por lei. E a lei, eu já vi essa lei 1000 vezes que eu me envolvi com esse negócio de aposta, no finalzinho da lei, ela diz todos os pontos que tem prazo para entrar em vigor, para as pessoas poderem se adaptar, etc. Esse não tem. Esse é proibido desde o momento da assinatura. Só que é o seguinte, até hoje, todas as empresas de apostas fazem um monte de propaganda dando bônus para as pessoas. Entendeu? Então, qual o grande problema que a gente tem no mundo hoje? O grande problema que a gente tem no mundo hoje é o seguinte: se eu quiser, Eduardo, chegar e ir no clube aqui em frente, ir no parque aqui do lado, ir no meu trabalho aqui perto, eu pego a rua e vou. Né? Se eu quiser levar coisas minhas para vender no meu sítio, eu vou pegando as estradas e vou andando. A internet, ela virou as estradas que a gente tem hoje em dia. Todas as relações, o comércio, as conexões. Só que qual que é a grande diferença? As estradas, elas são, mais ou menos, né? Mas são públicas, né? Mais ou menos, porque cada vez são menos, né? Pedágio para cá, para lá, todo mundo... Mas vamos lá. Agora, as estradas digitais, elas não são públicas. Elas são privadas e são privadas de, assim, cada tipo de estrada é de propriedade de um monopolista. Então, vamos supor, as estradas onde as pessoas buscam informações, o mecanismo de busca, é tudo Google. As estradas onde as pessoas se conectam profissionalmente, é tudo LinkedIn. As estradas onde as pessoas postam suas fotos, é tudo do Instagram. Então, às vezes você tem duopólio, mas isso não invalida o raciocínio, continua sendo o mesmo raciocínio. Aí você tem, por exemplo, o Google, quando a gente estava discutindo regular as Big Techs, o Google pega e escreve na página principal dele, que é a estrada que todo mundo quer seguir. Entenda por que a PL do não sei o quê é ruim para você. Olha que loucura, gente. Isso é uma das coisas mais loucas que a gente já viu. Que é o viés da inteligência artificial também, né? Total. O viés da inteligência artificial, ele e ainda pegando... Nós somos nativos analógicos. Né? Nós sabemos, de alguma maneira, entender de onde se pesquisa, fonte segura, autor seguro, mas veja a geração do meu filho, dos seus mais ainda, eles são mais novos. Né? A lógica de absorção de conhecimento, por mais que em casa a gente tenha um monte de livro, mas assim, essa geração, a lógica é totalmente diferente para tudo. Então, eu outro dia, inclusive, corrigi um trabalho de faculdade que, quando eu li, falei assim, isso aqui você jogou na inteligência artificial, né? Porque eu comecei a perceber as construções de frase, as lógicas de resposta e tal. Não, mas espera aí, eu joguei em uma, depois eu joguei na outra, depois eu joguei na outra, como se assim, e filtrando de inteligência artificial por inteligência artificial fosse a solução do problema, entendeu, Eduardo? Então, assim, que sociedade é essa, dessa geração dos nossos filhos, né? Eu estou me permitindo, Regina, à medida que eu estou ficando mais velho, né? Ano que vem eu faço 50 anos. Eu nunca imaginei que faria 50 anos e estou fazendo 50 anos. Eu estou me permitindo refletir sobre coisas que não necessariamente são práticas, são etc. Eu estou me permitindo viver um pouco. E uma das coisas que eu me pergunto, né, o que você estava falando do trabalho, não sei o que uma pessoa fez ali, qual o objetivo final da gente ir para a escola e fazer esses trabalhos todos? Essa é uma pergunta importante, porque se a gente sempre imagina que a resposta desse... Não, é a gente aprender essas coisas para usar, mais ou menos, né? Porque se a gente for imaginar, né, o que a gente usa na vida, aí porque vem aquele, não, mas você vai usar o raciocínio, etc. A grande verdade é o seguinte, a escola, ela hoje em dia é tida como já o começo de uma peneira
que vai selecionar aqueles que vão continuar mandando no bolo, em como vai ser dividido o bolo. E ela é até estruturada para os herdeiros, e quem fala muito isso é o Michael Sandel, né? Para os herdeiros das grandes fortunas terem ali os diplomas de Harvard, de Stanford, de não sei o quê, e terem uma justificativa acadêmica, mesmo não sendo brilhantes, mesmo não sendo inteligentes, mas tendo dinheiro e sendo preparados desde pequenos para poder ter esse título, né? Para eles poderem justificar que não, eles foram preparados o suficiente para continuar como gestores. Mas a grande verdade é a seguinte, se for isso, se for só a gente aprender para fazer prova, aí o secretário de educação lá, que era o do Ratinho, tem razão. Transforma tudo em AD. Aí não precisa de professor. Mas eu tenho 3 filhos, que eu costumo falar que são 3 filhos pequenos, que já não são pequenos, que o mais velho está quase me passando de altura já, né? Então, e entrou no ensino médio agora, etc. E, gente, quem tem filho e conversa com o filho, que as pessoas estão conversando cada vez menos com os filhos também, quando eles voltam da escola, vai perceber que assim o que eles aprendem é 30% da escola. Os outros 70% são que fazem, né, a interação vida de uma social, pessoa. Né? É aprender a viver em sociedade. E viver em sociedade contempla, né, a contação de história. Ouvir histórias sobre de diversos assuntos diferentes, porque é essa contação de história que vai nos formando e vai nos instruindo com as experiências que os que vieram antes tiveram. Então, o que é uma escola, se não uma academia, se não uma organização dessa contação de histórias para um grupo de pessoas que aprende a viver em comunidade, em sociedade, que aprende a se relacionar. Então, assim, eu vejo a minha filha falando da professora de história dela, a mesma aula de história, você pode ter 2 experiências completamente diferentes. Então, não é o que está sendo ensinado somente, né? Então, eu fico muito, assim, também pessimista com os rumos que a gente está dando para o que a gente chama de educação, porque isso, para mim, não é educação, entendeu? Eduardo, eu me entusiasmei com o lançamento da tua candidatura à presidência da República e não fiz uma pergunta que eu queria fazer, que você pudesse falar um pouco do teu parceiro Gessé, que, aliás, eu tenho o privilégio de ser meu amigo. Eu não tenho o privilégio de ser seu amigo, mas eu acho que a partir de hoje vamos ser. Mas que você falasse um pouco do Gessé Souza e essa parceria sua com ele, que eu acho que é fundamental para o ICL, né? O Gessé, ele é um cara que, enfim, eu admiro muito intelectualmente, mas admiro também pela coragem assim do Gessé. E eu te explico o porquê. Quando eu dei uma guinada na minha vida, e até foi numa situação que eu vou ultra resumir aqui só para citá-la, né? Mas ela é engraçada e curiosa, foi a entrevista que eu dei na Jovem Pan, para o Augusto Nunes, na Jovem Pan. Uma entrevista que ficou famosa, todo mundo assistiu e etc. Eu já tinha começado a falar sobre essas questões de concentração de renda, não sei o quê. Tinha escrito o meu livro O que os donos do poder não querem que você saiba, e se incomodou muita gente. Ele é um livro de questionamentos pessoais de um cara que era do mercado financeiro. Nunca fui um cara de extrema-direita, não sei o quê, mas era um cara de mercado, né? Um cara de Faria Lima, e questionador na Faria Lima, um ser estranho na Faria Lima. E aí, quando várias coisas acontecem na minha vida, eu começo a questionar o sistema e fazer perguntas do tipo, por que eu não gosto de Cuba? Né? Por que eu sou tão contra a maconha? Eu comecei a me perguntar, sem as respostas ainda de nada. Esse é um livro sobre isso. E aí, esse negócio soou como o cara da Faria Lima que tá... O cara tá desgarrando, o cara tá desandando, não sei o quê. Só que tinha um problema. Ninguém de esquerda tinha a coragem de vir conversar comigo. Falei, pô, meu irmão, vou ir conversar com o cara, vai parecer que, meu irmão, eu apertei a mão do inimigo, né? Então ficava aquele negócio que eu brinco com a Ju, minha esposa, né? Que eu falei o seguinte, eu fiquei no limbo total, porque eu perdi meus amigos antigos e não consegui fazer nenhum amigo novo.
Inclusive, né, Eduardo? Ela falou numa entrevista que ela demorou para dar bola para você, porque ela falava, eu não, o cara é do mercado financeiro. Do mercado financeiro. Então, eu fiquei no limbo total, Regina, no limbo total. Mas eu estava no limbo e, assim, eu estava bem resolvido. Assim, eu ia falar, não estava no limbo, mas estava numa boa. Numa boa, é claro que eu não estava. Ninguém está numa boa no limbo. Mas eu estava bem resolvido com a minha situação. E aí, de repente, o Gessé mandou uma mensagem, falando, cara, eu estou vendo o que você está falando, eu estou vendo o teu livro, eu queria te conhecer, vamos almoçar? Então, eu achei uma atitude do Gessé de uma pessoa também bem resolvida, isso que eu estou chamando de corajoso, sabe? Porque muitas vezes o fato de você não ir falar com alguém é o lance de você não estar bem resolvido. Então, por exemplo, tem uma vez que eu estava lá na empresa e um amigo meu chegou e falou assim, pô, Eduardo, você tem essas tuas ideias? Eu tenho um amigo meu que é o assessor de um cara lá do MBL. E, pô, o cara disse que não sei o quê, eu queria botar vocês dois para conversar. Eu falei, cara, aqui eu estou 100%, se o cara quiser um dia vir aqui no escritório, eu troco uma ideia com ele, eu vou falar o que eu acho, eu ouço o que ele tem para falar, aqui tá portas abertas para ele vir aqui falar. Aí, depois o cara mandou uma mensagem, não, o cara quer fazer um debate no canal dele do YouTube. Eu falei, então tu não quer conversar, meu? Tu quer circo. Entendeu? Tu quer pegar um negócio para fazer corte de edição, não sei o quê. Então, eu acho que a coragem é você se expor para conversas que não precisam ser conversas para plateia, conversas com pessoas que realmente, às vezes, têm visões diferentes ou acham que têm visões muito diferentes e que estão ali dispostas a entender o que o outro está pensando para poder, cara, criar massa crítica. Entendeu? E o Gessé é esse cara que no começo teve essa coragem e esse foi um passo importantíssimo, que foi nesse almoço que eu falei para ele que queria conhecer o pessoal do MST e aí ele fez um contato meu com o João Pedro Stedley. Foi por causa do contato com o João Pedro Stedley que eu fui passar quase um mês nos acampamentos e assentamentos do MST. Foi nessa primeira viagem que eu tive um choque de realidade brutal. E aí começa a história toda que, enfim, algumas pessoas já conhecem. Mas o Gessé tem uma importância muito grande por conta disso. Caio? Bom, essa questão do MST me fez pensar num outro tema, que é a questão indígena. Eu estou aqui falando de Manaus, né, na capital do Amazonas. A Regina tocou no ponto da questão do controle do espaço por satélites, né? Aqui tem muito essa questão de se deve ou não levar a internet para áreas de proteção de território indígena. Eu queria te ouvir um pouco sobre como que você pensa essa questão, né? Pensando no Brasil, né? Territorialmente, o Norte é a maior região, o Amazonas é o maior estado, mas em termos de representação política e outras coisas, é considerado minoritário, né? Os votos aqui do Norte é 10%, né, para presidente, por exemplo, mas é uma região rica em minérios, rica em uma série de coisas, e tem a questão indígena, que é a maior parte, né, das etnias e tudo estão aqui no Norte, né, uma região que às vezes fica um pouco deslocada do debate, né? Você falou como que isso te transformou, né, indo no assentamento, né, conhecendo a realidade de trabalhadores rurais. Queria saber se já teve algum contato com a questão indígena, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Legal. Bem, vamos lá. A questão dividida em duas. Em relação a contato com a questão indígena, eu tive, e o primeiro contato que eu tive foi talvez a experiência mais forte que eu tive na minha vida, quando eu passei uma semana ali em Dourados, né? E aquilo é a faixa de Gaza brasileira, né? É assim, e esse termo foi utilizado pela primeira vez para mim pelo Stedley, né? Ele falou, Eduardo, se prepara psicologicamente que você vai ver uma coisa que você vai ficar horrorizado. E tem vídeos meus na internet falando dessa experiência, é inacreditável. E continua. Então lá, assim, o policiamento é feito por milícia, entendeu? Você tem as picapes dos fazendeiros com um monte de homem vestido de preto, com um fuzil andando na mão, assim, para caçar índio, e tudo assim. É óbvio que tudo isso é proibido, você não pode ter um policiamento assim, particular, mas tudo isso acontece, naturalmente.
na cidade de Dourados, tem vários lugares, na época que eu fui, né, e eu não tenho dúvida que é assim ainda, que tem fila nas casas ricas para esperar o lixo da manhã, que os empregados que chegam nas casas põem para fora o lixo, então para disputar a ser o primeiro a pegar o lixo. Morre gente quase todo dia, tem ataque dos jeitos mais cruéis que vocês puderem imaginar os indígenas, e eu morei uma semana com eles, dormindo com eles, comendo o que eles comiam. É resto de comida. Então tá bom, estamos juntos comendo o resto de comida. E foi assim, eu falo, assim, tem nada de romântico nesse negócio. Ainda mais se você não está acostumado com essa história, entendeu? Cara, e que horror ter gente que está acostumado com essa história, né? Só um parêntese, assim, né? Que mundo doente é esse mundo. E estamos falando de um lugar onde morre gente todo dia, o pessoal come resto de comida, as crianças são cegas por causa de ataque proposital com agrotóxico para matar as pessoas e cegar as pessoas e elas saírem dali porque não conseguem conviver com agrotóxico. E 2 quilômetros do lado disso, tem aqueles aras com pista de pouso particular, com cada cavalo que custa mais de R$1 milhão. Então, lá é a coisa mais gritante do mundo. E aí depois visitei, fui no sul da Bahia, visitei também aldeias, a questão lá, tem uma questão da terra também, que é uma questão importante, enfim, e visitei vários lugares. Ainda quero visitar vários outros, inclusive no Nordeste, tem vários lugares que eu ainda quero visitar, e na região Norte também, eu tenho conversado com o meu amigo Cibá Machado, estou combinando uma viagem lá para o Acre, porque ele tem várias coisas bacanas que ele faz com o ICL para divulgar e distribuir bolsas do ICL lá no Acre. Mas aí a gente vem numa questão, Caio, que é o seguinte: continua igual tudo lá em Dourados. E todo mundo sabe que existe. Alguém tem dúvida que os Yanomamis ainda estão assim, numa pior? Ou vocês acham que foi resolvida a questão dos Yanomami? A verdade é que, assim, hoje em dia, a gente não tem nada estrutural para isso. Pô, o Gilmar Mendes, ele chamou uma reunião de conciliação. Ele chamou uma reunião de conciliação entre os fazendeiros, né, que estavam matando os indígenas, e os indígenas que estavam sendo mortos, que comem resto de comida. Isso é uma das maiores maluquices que eu já vi. Né? Como assim conciliação? Entendeu? É loucura. E aí você vai ver o seguinte: um dos maiores proprietários de terra do Centro-Oeste é o irmão do Gilmar Mendes. Entendeu? As castas que estão representadas no nosso judiciário são todas castas, cara, latifundiárias, são todas castas fazendeiras. Eu vou te fazer uma pergunta. Me diz uma família dona de um grande meio de comunicação do Brasil que não seja latifundiário. Me diz uma. Os Saad, os Frias, os Marinho, os Abravanel. Me fala uma. Os Mesquita, todos. Me diz uma que não seja. Qual você acha que é a imagem da questão do campo, da questão dos indígenas, que vai ser passada através dos canais de televisão? Não tem duas versões. É óbvio que é uma versão só que vai ser passada. E aí você me pergunta o negócio da internet. Assim, eu nunca parei muito para pensar sobre isso, Caio. E eu vou te falar uma coisa que eu adotei na minha vida. Assim. Quando eu não tenho uma opinião assim mais forte e trabalhada sobre um assunto, eu respondo exatamente isso. Nunca parei para pensar muito sobre isso. Porque a gente também, no mundo de hoje, quer ter opinião sobre tudo. Aí fala um monte de besteira também. Agora, uma questão prática é o seguinte: a gente está chegando num ponto agora onde, para você ter uma internet de alta velocidade em qualquer lugar do planeta, é o seguinte: vai custar R$2.000. Porque você vai comprar um painel solar com uma bateria e você vai comprar uma antena do Starlink ou de algum outro competidor que estão surgindo, né? Novas alternativas. Tem essa da China, tem na França também, que eles estão desenvolvendo o negócio, tem várias coisas que estão aparecendo, né? Então é o seguinte: o cara, assim, ele não depende de Claro, de TIM, de Vivo, de Embratel, o cara não vai depender de nada, principalmente se você tiver essa assim, permissibilidade,
né, do sinal poder chegar em qualquer lugar. Mas como deveria ser a política dessa internet chegar nesses lugares, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Queria fazer uma pergunta sobre o governo Lula. Já que nós falamos de segurança pública, né? Esse não é um dos principais problemas hoje, não só desse governo, mas também da esquerda, de não conseguir tratar de maneira adequada o problema da segurança pública? Eu acho que sim, e acho que sim não. Eu tenho certeza que sim, e como é que eu tenho essa certeza que sim? O discurso, que é um dos discursos que preponderam, né, nas pessoas que votam contra a esquerda, é esse discurso de segurança pública, que está ali junto com o discurso anticorrupção, com várias outras bandeiras que eles conseguiram se apropriar das bandeiras. Mas nessa questão da segurança pública, eu estava falando, né, com os meus familiares que moram no Rio ontem, a notícia que... Vocês viram a notícia? Na semana passada foram roubados no Rio de Janeiro mais de 600 carros. Eu tinha lido 800 carros. Né? Nossa, eu não tinha visto isso. Então, esse é o número. Só que esse é o número que a polícia tem. É óbvio que o número é muito maior que isso, que nem todo mundo que tem um carro roubado faz o BO e etc. Né? Então, o número é muito maior que isso. Aí você chega e fala o seguinte, beleza, qual é a solução para isso? Tem que ter alguma solução. Porque quem está sendo roubado, quem está tendo celular roubado, quem está tendo carro roubado, não é o Bill Gates, entendeu? Não é só o Amoedo. É o cara que acorda às 4 da manhã para pegar a lotação que comprou em 12... É o trabalhador e a trabalhadora. E se bobear, está sem seguro, né? Entendeu? E com certeza está sem seguro. E quando tem seguro, o seguro não cobre, porque segurador é aquele negócio que é feito para quando tu for usar, dá problema. Entendeu? Então, o seguinte, e é absolutamente legítimo essas pessoas estarem como... Porque, gente, vamos lá. Minha opinião, tá? O que é o crime? Obviamente, o crime organizado, ele é fruto de uma sociedade brutalmente desigual, opressora, acumuladora, e tudo que a gente, enfim, repete muitas vezes porque a gente vê e sabe isso. Isso é verdade. Mas o crime organizado é uma estrutura puramente e absolutamente capitalista. O que o crime faz? Como são pessoas que não são aceitas no mercado capitalista legal, né? Porque é legal no Brasil cobrar 1000% ao ano de juros no cheque especial, né? Então, quando eu chamo legal, não quer dizer que é legal, bacana, né? É legal que tu não vai preso por conta disso. Essa turma não pode. Então, o cara não vai conseguir, mesmo com muito dinheiro, ele não vai competir com o Itaú, porque não vão deixar. Então, vem um ponto, e olha só, eu comecei falando que isso tem que ser combatido, porque é uma estrutura capitalista de explorar trabalhador pagando pouco, de acumular dinheiro para caramba, de ser o dono do poder nos territórios, igual o capitalista aqui, só que nos espaços que sobraram. Né? Mas a verdade é o seguinte, tem um ponto do cara que é o seguinte, meu irmão, numa boa, já que eu não posso competir contigo, eu vou competir onde sobrou para mim. Então é isso mesmo, é o quê? É cocaína, é êxtase, é anfetamina, é onde é o roubo de carro, é o negócio de autopeça. Então, quando eu digo que eu sou contra o capitalismo, né, eu sou contra todas essas estruturas que nascem do capitalismo, inclusive essas estruturas de crime organizado. E aí vem um ponto que eu não consigo entender da esquerda, né? Porque esse negócio de ser rigoroso, de ser disciplinado, de lutar contra o crime, né? Isso a direita diz que é dela, não diz? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Me dá um exemplo de um país de esquerda, de um país tipicamente de esquerda, que não fosse super rigoroso com a questão de segurança. Porque essa é a mesma turma que fala, mas nos países de esquerda você não pode fazer nada, porque lá, senão o cara vai te dar
um tiro que não sei... Então, eu falo, pô, então tu tá maluco, porque ou pode tudo ou não pode nada. Porque, ao mesmo tempo, o cara... Você já parou para pensar que ele consegue vender as duas coisas que são diametralmente opostas, mas ele consegue vender e as pessoas acreditam? Então, a esquerda vai fazer poder tudo. Oba-oba, vai todo mundo transar pelado na rua, fumar maconha, não sei o quê. Aí eu te falo o seguinte, mas me dá então um exemplo de um país de esquerda que é assim. Pelo contrário, até um dos maiores problemas que você tem em vários países de esquerda é essa repressão que é maior do que a gente gostaria que fosse, né? Mas a esquerda não sabe, ela realmente não sabe lidar com isso. Ela não sabe no discurso, e eu acho até que na prática, entendeu? Desculpe, só para finalizar, o caso da Fatal Models, que foi um caso que eu cheguei e pô, realmente eu fiquei assim abismado como pode ter uma propaganda de um portal que é um portal de prostituição, né? Que é isso que ele é, zero de julgamento, né? Aliás, pelo contrário, eu acho que a gente tinha que ter uma estrutura que desse toda a proteção social para um grupo que é extremamente marginalizado, atacado, etc. Mas a verdade é que aquilo que eu falei, tem pessoas que estão preparadas para ler, para assistir, para ver, em relação a todos os assuntos. E eu não acho que um site onde você entra tem fotos de homens e mulheres fazendo assim as poses, escrevendo as coisas mais adultas possíveis para um público que é gigante de criança mesmo, 6 anos, 7 anos, 8 anos, que assiste televisão. E eu peguei e falei sobre isso. Quando eu falei sobre isso, assim, eu nunca tive um apoio tão grande da opinião pública. Porque todo mundo, direita, centro, esquerda, todo mundo apoiou. Os políticos de esquerda não apoiaram. Por que eles não apoiaram? Se eu falar isso, vai parecer que eu estou sendo opressor. Entendeu? Então, é esse lance do mal resolvido que eu te falei. O lance das bets também. Depois, os primeiros, quando eu vim com a campanha das bets ali com tudo no ICL, os primeiros, não apoiando o ICL, mas que pegaram o assunto, viram que pegou, e entraram e falaram, a gente é contra as bets, foram os caras de direita. A esquerda entrou lá no final. E mesmo assim não fez nada de prático, assim, nada, né? Continua uma oba-oba esse negócio. Mas por quê? Não, mas se é proibido proibir. Não, mas calma aí, não pode ser o é proibido proibir. É óbvio que tem que poder proibir alguma coisa, entendeu? Porque a gente tem que criar mecanismos que façam as coisas fluir de uma maneira... Mas aí tem gente que deve estar ouvindo, deve estar falando, mas tá vendo já? Proibido. Mas calma, o negócio que a gente falou da PL das fake news, de regular as big techs, a gente está falando de proibir. Isso é proibir. Eduardo, entendeu? Deixa eu aproveitar a tua experiência, profunda experiência de mercado e essa reflexão que hoje você é um homem da academia, na verdade, você é um professor, um estudioso de Brasil. Eu queria aproveitar uma definição. O que é ser rico no Brasil? Em termos de patrimônio ou, se você quiser, em termos de fluxo de renda anual? Eu queria... Se você já refletiu sobre isso? Uma coisa é estatística, outra é a prática, né? Então, eu queria ouvir você, que você é um homem da realidade, né? Quer dizer... Tá. Vamos lá. Primeiro, falando o que é ser rico para o Paulo Guedes? Então, eu lembro que entre a página 50 e 51 da exposição de motivos da reforma da Previdência, tá? E o número do item também era 50 alguma coisa, não sei se era 54 alguma coisa, o Paulo Guedes falava que a Previdência, a reforma que eles estavam mandando era uma reforma que ia fazer justiça porque ia ter uma taxação, uma contribuição maior dos ricos. Aí ele continuava, que são aqueles que ganham, em média, R$ 2.200 por mês. Aí eu falei, esse cara só pode estar brincando, né, cara? Bota o Paulo Guedes para viver com R$ 2.200 por mês. Aí depois ele leu, não, mas não fui eu que escrevi isso. Calma aí, se atrapalhou todo no negócio, mas essa era a vergonha. Então, olha que loucura. Quando eles falavam que estavam fazendo justiça tirando dos ricos,
O rico era quem ganhava R$ 2.200. Está na reforma da Previdência, tá no papel, não é o Eduardo, não é uma opinião minha, está escrito na exposição de motivo da reforma da Previdência. Mas o que eu acho, a minha definição de rico? A definição de rico, para mim, são os donos dos meios. Então, essa é a minha definição de ricos. Então, é quem tem a terra, é quem tem a máquina, é quem tem a licença, é quem tem o poder na mão, e o resto, como não tem, num país que é tão esmagado e que tem tanta concentração de capital como a gente tem no Brasil. Eu falo de capital porque a gente pode falar da terra, 50% das terras com 1% das pessoas. Do dinheiro, mesma coisa, o 1% tem, da renda tem 40%, mas da riqueza perde 90%, entendeu? Então, assim, a concentração desse capital é muito grande. Então, o cara que não tem o capital, ele, para produzir riqueza, a gente precisa de ter capital. É impossível você produzir riqueza, a não ser que você produza para os outros, mas aí você está usando o capital de alguém para produzir. O que acontece? A outra maneira seria o seguinte: eu vou pedir emprestado capital. Só que você, ao invés de pedir emprestado terra, pedir emprestado máquina, pedir emprestado, enfim, qualquer outro meio, você pede emprestado dinheiro que pode ser trocado por terra, máquina, por qualquer outra coisa. Só que essa conta no Brasil não fecha. Tu vai pegar o dinheiro emprestado a 50% e nenhum meio dá um retorno sobre o capital, o famoso return on equity, que é chamado lá nos Estados Unidos, ou return on cap, tem várias maneiras de chamar, return on investment, etc., acima de 10, 15, 20%. Né? Estamos falando de atividade, porque tem disputa entre as atividades. Quando uma coisa tem um retorno muito maior, as pessoas entram para disputar ali. Né? Estou falando de uma coisa que não é monopolista, etc. Então não fecha a conta no Brasil. Então a pessoa que não tem esse capital, ela é obrigada a trabalhar nas condições que o cara que é dono do capital impõe. E o problema é que a força dessas pessoas é o seguinte: mas calma aí, quanto mais concentrado fica, tem uma coisa que a gente ainda fica com muita força, que a gente fica maior em número, proporcionalmente, em relação a eles. Então a gente pode se juntar, e ao se juntar, a gente tem como enfrentar. Aí o que os caras veem? Os caras veem o seguinte: não, então não vamos deixar se juntar. Então vamos atomizar a sociedade. Vamos dividir a sociedade. Vamos proibir a greve. Vamos estrangular a fonte de financiamento dos sindicatos, das associações. E aí você começa a segmentar, porque aí você consegue continuar concentrando, sem esse número que vai ficando maior, conseguir enfrentar isso. Então, a minha definição de rico no Brasil são essas pessoas que acumulam capital. Tá, agora, se pudesse quantificar, vou fazer uma quantificação bem singela, quase ingênua. Eu, por exemplo, que no Brasil ganham mais de 100 mil reais por mês, porque é muito difícil você ganhar mais de 100 mil reais por mês no Brasil. Ou em termos de patrimônio, vou fazer uma reflexão, pegar um exemplo aqui. Eu tenho 70 anos, eu tenho essa carinha de 72, mas tenho só 70. Bom, são as pessoas que têm mais de 5 milhões de reais de patrimônio. Não, eu tenho um patrimônio de 50, hipoteticamente, não é? Eu não gasto 1 milhão por ano. Tá. Eu tenho dinheiro para 50 anos, eu não vou viver 120 anos. Então, acabou. Eu me considero um cara rico, nesse exemplo que eu estou te dando, em termos de patrimônio. Em termos de patrimônio, o que você podia falar? Aí que tá. Por isso que eu acho que, em termos de patrimônio, essa definição para o Brasil, meio que como uma conta grosseira, vale $1 milhão, né? Porque no Brasil você não precisa ter muito mais do que isso para poder viver dentro de um padrão muito rico, porque a gente tem a maior taxa de juro real do mundo, a segunda, fica variando. Primeiro. Então, como você tem uma taxa de juro real muito grande, há pouco tempo agora, uma semana atrás, a NTNB estava pagando inflação mais 8% ao ano. Inflação mais 8%. Então, o teu dinheiro, então não é só essa conta, né, dos 50 milhões que eu tenho, que se eles estivessem rendendo o IPCA e eu gasto 1 milhão por ano, daria 50 anos. Mas como ter esse 8% é muita coisa. Você põe 8% 10 anos, você dobrou o dinheiro, né? Então, o que acontece? Para as pessoas que não, 10 anos é 80%, mas é composto o negócio, né, gente? Então, você consegue. Então, o que acontece? No Brasil, você com esses 5, 6 milhões de reais,
você consegue ficar fazendo esse negócio girar. Mas aí a gente só está pensando no rentismo. Mas se você, ao invés de ter todo esse dinheiro em grana, em cash, esse patrimônio, perdão, você tem esse patrimônio em, sei lá, uma indústria, uma fábrica, uma confecção ou alguma coisa, você também tem, como aquele negócio, o seu gerador ali de receita e é grande o suficiente para você conseguir viver. Agora, o cara que tem ali uma lojinha, que tem aquela lojinha vale uns 500 mil reais, etc., esse cara eu não considero rico, porque apesar dele ser dono ali dos meios, ele faz uma confecçãozinha pequena, o que ele consegue ganhar com um negócio que tem um patrimônio ali de 300 mil, 400 mil, 500 mil, vai ser 15, 20 mil reais por mês, se tudo der muito certo, entendeu? Se o normal até seria 5, 6, 7 mil reais por mês. E não dá para dizer que esse cara é um cara que, enfim, que é um decision maker. Esse cara é um decision taker, né? Ele não é price maker, ele é price taker, né? Então, para mim, os fazedores de preço no Brasil são pessoas que têm aí para mais de $1 milhão em capital. Agora você foi para Cuba, né? Mandaram e você foi. Mais esse uma documentário é fantástico. Valeu. E fica claro isso, né? Você mostra. Tem até um momento ali que você fala alguma coisa do tipo: para quem é pobre no Brasil, né? É o Frei Beto fala. Frei Beto. É o Frei Beto que fala, né? Do pobre o paraíso para os pobres, é o purgatório para a classe média e o inferno para os ricos. A qualidade de vida do cubano, de uma maneira geral, o brasileiro não chega, né? Aí você pega a grande maioria da população brasileira, não chega aos pés, né? Assim, em termos de saúde, educação. Tem a velha história, né, do economista famoso brasileiro que falou que em Cuba tudo deu errado, menos a educação, a saúde e a segurança pública. Né? É mó barato. Né? E sabe verdade, um livro que eu já vi isso. Um livro que eu li a semana passada, fica aqui a dica, não sei se você leu. O cara enfim, mas o América Latina, o lado B, do Ariel Palacios, vocês chegaram a ver esse livro ou não? Não li, mas vou anotar aqui. Muito interessante, muito interessante. América Latina, lado B, do Ariel Palacios, que é correspondente da Globo na Argentina, né? Boa. Divertido o livro, interessante. Mas aí, o que acontece? Esse negócio de Cuba, assim, a verdade é que a situação de Cuba econômica hoje é periclitante. É extremamente ruim. Mas muito, muito, muito ruim. Então, você tem uma pobreza muito grande em Cuba, tem mesmo, né? Você tem gente, são mais de 60 anos de bloqueio dos Estados Unidos. Então, é uma maluquice. Você pega, por exemplo, um professor universitário, ele ganha por mês $20. Aí você pensa, ganha mais $20, mas tudo lá é muito barato. Não é. As coisas lá têm mais ou menos o preço do Brasil. O quilo do arroz, o quilo do feijão, etc. Então, como é que consegue viver? Eles conseguem viver, primeiro, porque existe a maior parte das coisas, as pessoas têm acesso. Hoje em dia tem acesso com muita dificuldade, porque as coisas vão faltando mesmo, mas tem ali a cesta básica que todos recebem, né? Que é a livreta, né? Que todos eles recebem ali todo mês, que hoje em dia é muito menos e muito mais pobre do que era antes, mas eles recebem. As pessoas não têm que pagar para morar agora. Se elas quiserem morar num lugar melhor, elas têm que pagar alguma coisa. Então, assim, falta luz direto. Por quê? Porque você tem principalmente termoelétricas e você não tem o abastecimento de petróleo na ilha, foi absolutamente comprometido pelo que os Estados Unidos fez. Mas, em primeiro lugar, a solidariedade é gigantesca. É gigantesca, né? Em segundo lugar, o conhecimento é gigantesco. Então, como se... É muito doido, mas imagina se você entrasse numa das regiões periféricas, assim, pobres do Brasil, eu não diria mais pobres, mas pobres do Brasil, e aí você vê naquela região periférica, que normalmente são os lugares onde você tem mais crime no Brasil, menor índice de taxa de escolaridade, você tem, não tem esgoto, não tem não sei o quê, aí você entra num lugar que parece aquilo ali,
mas todo mundo ali é formado, e formado em física quântica, em história. Qualquer pessoa que você parar para conversar sabe a história de Cuba, sabe a história da América Latina, sabe as relações de comércio globais, sabe as últimas notícias que saíram, etc. Não tem o país com a menor taxa de criminalidade das Américas e um dos menores do mundo. Todo mundo é alfabetizado. Todo mundo é alfabetizado. Então você fala, caraca, cara, imagina que foi a minha conversa com o Dias-Canel, né? Imagina se não tivesse o bloqueio. Assim, Cuba seria a utopia realizada. Entendeu? E por isso que é tão apaixonante. Cuba vibra cultura, vibra solidariedade, vibra, enfim, conhecimento, e é apaixonante. Mas a gente também não pode, e eu estou falando desse jeito aqui, porque também foi uma coisa que eu falei com o Dias-Canel, e ele falou, tem no documentário essa parte, ele fala, não podemos romantizar, não podemos também vender a ideia de que Cuba, todo mundo vive bem, porque não está vivendo, mas a gente tem que entender o porquê que não está vivendo. Quem é o vilão dessa história? Né? Aí você pega, assim, olha que absurdo, que cinismo, que coisa feia, né? O Biden, no último dia de mandato, o cara pega e faz ali um decreto escrevendo o seguinte: olha, a verdade, nós assumimos que Cuba nunca fez parte de nenhum tipo de financiamento ao terror. No último dia, ele fala que, não é que ele fala o seguinte, tiramos da lista, ele fala o seguinte, nunca fez. Nunca fez. E só que esse é o bloqueio mais sério de todos, porque esse bloqueio por conta do suposto apoio aos grupos terroristas impede que qualquer país tenha linhas de crédito. Então, Cuba não tem crédito. Imagina um país que, com um bloqueio de Cuba, ele só pode comprar coisa à vista, em cash. Dos outros. Nenhum país do mundo compra coisa em cash. Nenhum país. Não existe. Todos os países compram as coisas com linhas de crédito. Todos. Os Estados Unidos compram com linha de crédito. Todos os países. Cuba não pode. Então, fora os países que não podem mesmo com linha de crédito, não poderiam fazer negócio com Cuba. Aí o que o Trump fez no primeiro dia? Falou o seguinte, voltou porque era antes. Entendeu? Então, assim, virou mais uma das missões que eu tenho na vida, dar toda a contribuição que eu puder para o povo cubano, que passou a ter um lugar muito especial aqui no meu coração. Eduardo, a gente está no final da entrevista, aqui também para não tomar muito seu tempo. Queria agradecer e convidá-lo quando quiser vir aqui. Não convidá-lo. Eu queria que o Eduardo prometesse para a Regina, para o Caio e para mim, Eduardo, que se você em março, pode ser final de março, pode ser dia 31 ou 1º de abril, alguma referência... 1º de abril. Mas que você até o final de março voltasse aqui nos 2 canais. Adorei a conversa, um privilégio tê-lo aqui. Agradecer a Regina que conseguiu. Há 6 meses eu estava querendo trazer você e não consegui. A Regina conseguiu. Então eu queria que você, aqui de público, dissesse, vou voltar. Aproveitando o jeton de 30 mil dólares... Não sei se dia 31 de março, mas volto aqui no primeiro semestre, com certeza estamos juntos aqui. Tá bom. Aproveitando o jeton de 30 mil dólares que nós damos por 1 hora, né? Então... Beleza, combinado. Obrigado. Um abraço e parabéns aí pelo programa, viu, gente? Deixa eu só fazer uma pergunta antes de encerrar. Um abraço. Aquelas marcas de OVNI no seu gramado foram explicadas? Não. Hoje eu estava nadando, né? Eu não sei se o Caio e o Zé Márcio viram isso. Eu vi. Você viu? Eu estava treinando hoje na natação, aí saí do treino, aí estava começando com o meu treinador, com o meu técnico, aí veio uma moça da academia e falou, pô, Eduardo Moreira. Eu falei, oi, eu tenho que falar contigo, cara, você influenciou pra caramba o meu filho quando ele tinha 12 anos, com a tua história com os cavalos, não sei o quê. Eu queria te agradecer por isso, meu filho é uma pessoa tão boa. Começou a falar um monte de coisa tão bacana, né? Depois eu até conversei com o meu técnico, falei, pô, essas coisas valem tudo, né? Aí ela chegou e falou assim, agora deixa eu te fazer uma pergunta, e os OVNIs? O que aconteceu com os OVNIs? Aí eu falei assim, continuam OVNIs, né? Continuam não identificados. E a resposta é essa. Aí todo mundo quer ter uma resposta, né? Não, porque é uma teia de aranha, com certeza. E assim, eu tenho certeza que não é uma teia de aranha,
Porque quem tem circuito interno de TV, e depois que eu passei a ser atacado, eu tenho câmera em todos os lugares que vocês puderem imaginar. Todos. Eu tenho câmera dentro de casa, eu tenho câmera fora de casa, tudo resolução de 4K, eu tenho câmera em lugar que não depende da internet, no sítio eu tenho câmera dentro da floresta, eu tenho, assim, males que eu tive que assumir, ando de segurança, etc., essas coisas. Mas aí, pô, a coisa que eu mais tenho em todas as câmeras do vídeo é teia de aranha. Eu tenho que limpar toda semana as teias de aranha que tem em frente aos negócios. O inseto, se eu entrar agora numa câmera, quer ver, já está de noite. Deixa eu ver se tem alguma câmera aqui, que eu mostro até no ar para vocês o que acontece quando eu entro numa câmera. Se os caras não limparam a câmera hoje, vamos ver aqui como é que tá. Aqui, ó. Ainda mais no verão, né? Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui na câmera, que está na frente da câmera? É teia. É teia de aranha. Olha só. Mas aí veio o cara. Não, porque o especialista, o ufólogo, não sei o que, ele falou que com certeza é teia de aranha. Agora, vê se eu vou perder meu tempo discutindo se é ou não é teia de aranha com tanta coisa que eu tenho para fazer. Então, assim, os círculos no chão, surgiram umas boas explicações de uns biólogos dizendo que são colônias de fungos. Eu acho boa a explicação, mas eu fico intrigado, porque hoje não tem mais. Aí pode ser porque choveu, então tudo ficou verde, pode ser. Mas tá ali os dois fenômenos juntos. E são muito certinhos os círculos, né? Eles são muito redondos. Então, continua, para mim, um objeto voador não identificado. Obrigado, Eduardo. Tá, obrigado, Caio. Obrigado, Regina. Um show. Maravilha, maravilha. Um abração, gente. Valeu, tchau, Eduardo. tchau. Até Boa a noite próxima. aí. Pessoal. Tchau, tchau.